Amém? Me chamo Isaías Nascimento, sou auxiliar aqui na Igreja Boa Esperança, Assembleia de Deus, cidade de Parnamirim. Temos aqui o nosso pastor local, o pastor James Costa. Estou aqui com o professor Diego para conversarmos, debatermos hoje sobre mais uma das missões das escolas bíblicas dominicais. Você é nosso convidado, fique muito à vontade para interagir conosco nessa aula. Lembre sempre de curtir esse vídeo, dê a sua opinião, compartilhe também com seus amigos para que esse canal possa alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Amém? Diego, gostaria já que você fizesse para a gente o panorama daquilo que você viu e sentiu de todas as lições, sabendo que hoje nós vamos tratar da 13ª lição, que é a última lição. Então, Diego, assim, o que você achou, o que você pôde realmente tirar para a sua vida prática das 6 primeiras lições que nós vimos nesse nosso estudo que fizemos até hoje? Verdade. A paz do Senhor, querido espectador, vamos fazer um rápido panorama dessa revista em que vimos os valores do reino de Deus. E ela foi baseada no Sermão do Monte de Cristo. Que profundidade tem esse sermão, né? Esse Sermão do Monte, porque dele se extraiu as lições que vimos durante esse trimestre. E eu ouso dizer que não foi o suficiente para explorar toda a profundidade. Nunca será. Porque como é profundo o nosso mestre amado Jesus. Mas na primeira lição nós vimos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus e como é preciso ter um caráter diferenciado após o novo nascimento, são exigências do reino de Deus. Nós vimos o sal da terra, luz do mundo, onde fizemos um paralelo entre quem está no mundo e quem está em Cristo, que deve ser a diferença. Nós vimos aqui nessa lição ressaltada essa importância. Jesus, o discípulo e a lei. Aqui nós exploramos muitos aspectos da lei e o que mudou quando Jesus trouxe a graça. Quando aqui nós vimos ele mesmo dizer que não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. Aprendemos muito nessa lição da relação entre lei e graça. Na lição de número 4, vimos resguardando-se de sentimentos ruins, onde nós vimos aqui sobre o perdão, Jesus ensinando a perdoar e como que isso é uma exigência também do reino de Deus. Na 5ª lição, nós vimos o casamento é para sempre, porque Jesus também fala sobre isso, né, repudiando o divórcio e declarando, como nós vimos nessa lição, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus aborrece o divórcio. Na 6ª lição nós vimos expressando palavras honestas. Foi nessa lição que nós revimos os ensinos de Cristo acerca da honestidade no tratar, no sim, sim, não, não, na simplicidade e na correção, na ética cristã, que é superior à ética do mundo. Não é isso, Moisés? Com certeza, Diego, né? E dando continuidade aqui nas lições que nós estudamos nesse todo período, chegamos aqui na lição 7, meus irmãos, que diz assim: não retribua pelos padrões humanos, não é verdade? Então o Sermão do Monte vem traçando realmente assim esse novo caráter da vida cristã, que é introduzida no ser humano pelo Espírito Santo, e quando isso acontece, realmente nós somos impelidos, motivados a não retribuir o que acontece na nossa vida pelos padrões humanos, mas agora pelos padrões divinos, uma coisa realmente diferenciada. E isso faz toda a diferença na vida cristã. Na lição número 8, sendo verdadeiros, dando continuidade a essa demonstração do novo caráter, agora transformado pelo sangue de Cristo e introduzido no homem pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele vai ser realmente verdadeiro quando ele nasce realmente de novo. Na lição de número 9, orando e jejuando como Jesus. Então é o padrão que o Mestre nos ensinou. A gente vai ver no Sermão do Monte, Jesus ensinando primeiramente a oração, começando com a adoração a Deus e terminando ainda mais com essa adoração e também mostrando a forma correta de demonstrar a Deus o jejum, que tem que ser sincero e verdadeiro, não para que os homens vejam, mas que para o nome do Senhor ser glorificado na vida do crente. Na lição número 10,
nossa segurança vem de Deus. Então, nós aprendemos, meus irmãos, nessa lição que a nossa segurança não está na nossa própria força, não está na força humana, mas sim na força que vem de Deus, que é capaz de nos resguardar de todos os intempéries dessa vida aqui nessa terra. A lição de número 11, temos ela dizendo assim: sendo cautelosos nas opiniões. Tratamos aqui, Diego, sobre a questão do julgamento humano, do meu pensar antes de julgar, de saber que eu tenho em mim uma trave antes de querer tirar o argueiro do olho do meu irmão, e julgar sim conforme a santa palavra de Deus. Aprendemos muito nessa lição. A lição de número 12, meus irmãos, para encerrar esse panorama aqui de todas as nossas lições, diz assim: a bondade de Deus em nos atender. Então é tudo pela graça de Deus, tudo pelos méritos divinos. Deus jamais, não existe nada no ser humano que possa mover o coração de Deus ao nosso favor, a não ser que Ele queira assim que seja movido pela sua graça, misericórdia, bondade, porque Ele é realmente um Deus amoroso que nos trata com amor. Então, o atender de Deus para nós é pautado tão somente pela sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Então, meus irmãos, esse foi um resumo muito rápido de todas as lições que nós estudamos ao longo desse período. Nós tivemos Salomão aqui, nós tivemos Eduardo, Reidson, Diego, a mim, traçando todo esse estudo dessas lições até a lição de número 12. E hoje estudaremos a lição de número 13, que diz assim: a verdadeira identidade do cristão, né? Então, meus irmãos, você pode já analisar que, como já dissemos, o cristão ele passa a ter uma nova identidade a partir do momento que ele passa pela regeneração. Regenerar significa gerar novamente, ser gerado de novo. Então, o homem, ele precisa, como Jesus ensinou a Nicodemos, nascer de novo, ter o Espírito Santo, para que ele possa gozar e possa demonstrar verdadeiramente, Diego, que tem uma verdadeira identidade agora em Cristo. Já falamos o nosso título, a verdadeira identidade do cristão. O nosso texto áureo, meus irmãos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, ok? Diz assim, Mateus 7:21, nem todo o que me diz, o Senhor Jesus falando, lembre-se que Jesus estava ensinando, o Evangelho de Mateus é um ensino direcionado para os judeus, para Israel. Então Jesus estava ensinando para aquela classe religiosa dele que ali estava naquele momento e para todo o povo que também acompanhava o Senhor, que era uma grande multidão. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Nossa verdade prática nos diz assim, meus irmãos: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. E eu aqui escrevi, meus irmãos, para resumir o que eu já li até agora, assim: não basta ter atitudes corretas, precisa-se ter as motivações corretas para estas atitudes. Então não basta eu tomar atitudes corretas, mas as minhas motivações pelas quais eu tomo as minhas atitudes, esta sim tem que ser realmente a correta. Ok? Vamos entrar, meus irmãos, aqui na nossa introdução, que diz assim: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte, ok? O Sermão do Monte, como nós temos chamado, é um novo código divino civil que trata dessa relação entre Deus e o homem e também a inter-relação entre as pessoas, ok? Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo, ok? Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser de palavras, mas principalmente do modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos
de Jesus, ok? Então aqui, meus irmãos, como nós já falamos, Cristo tem o seu público ali imediato, ok? Que ele está tratando. A gente já viu em outras lições, nos tratando sobre a hipocrisia daquelas pessoas dos religiosos que colocavam um peso muito grande em cima do povo, mas eles mesmos não carregavam. Então aqui Jesus trata essa situação, certo? Com aquele público imediato, ok? E chega também esse ensinamento até nós, porque a palavra de Deus ela é atemporal. O ensino de Cristo moveu e move a vida daquelas pessoas que lá estavam e também move a nossa vida hoje a todo aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão Isaías, é verdade. Então, para iniciarmos no conteúdo da lição, primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras, questiona o comentarista da lição. Jesus então inaugura um momento em que a hipocrisia foi fortemente combatida. Uma coisa que deveria ficar com a lei era a hipocrisia. Não deveria avançar sobre a graça. Isso seria uma incoerência. Jesus, falando sobre isso, e ele criticou muitas vezes a hipocrisia, dizia, por exemplo, que aqueles homens tão religiosos eram como sepulcros caiados. São belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Uma outra expressão que ele usou, inclusive falando como falou o profeta, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus deixa muito claro que no cristianismo é diferente. Pode ser que qualquer outra religião, os belos discursos, as falas eloquentes resolvam do ponto de vista religioso, mas no cristianismo não. Porque em primeiro lugar é preciso haver um novo nascimento e um novo caráter deve ser resultado disso. Nós concluímos esse trimestre lembrando que Jesus também termina assim o Sermão da Montanha, dizendo que assemelharia a quem cumprisse isso que ele ensinou aquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas é interessante notar que você não vai ser salvo por causa dessas obras, mas você faz essas obras de sinceridade, de uma fé que vai além das palavras, porque você foi salvo. É uma relação de causa e efeito diferente do que muitas pessoas religiosas ou estritamente religiosas acreditam. Perceba, irmãos, aí. Eu notei que houve um movimento por muito tempo de se condenar a religiosidade, mas a religião em si mesma não é ruim. Verdade. Tiago fala de uma religião pura, né? De assistência às viúvas, os órfãos e aos necessitados, como uma religião pura. Existe a religião pura, mas nós precisamos separar a religiosidade das exigências que Jesus faz aqui. A religiosidade em si mesma não produz os efeitos que Cristo deixa claro, que aquele que quer ver o reino dos céus precisa. Legalismo, né? Exatamente. Ela, a religiosidade pura e por si mesma, como um fim em si mesma, é o legalismo, né? O legalismo que Jesus combateu muitas vezes. Então, queridos, esse primeiro ponto, uma fé só de palavras, de jeito nenhum. Isso é perder tempo. Porque se você não tiver um coração restaurado, não tiver experimentado um novo nascimento e não produzir um caráter que é o fruto que Jesus espera, ele mesmo disse, o machado já está à raiz da árvore. No cristianismo é assim. Lidamos com verdades que são duras às vezes, não é? Com certeza, muito duras, verdade. E aqui mais uma verdade dura que vamos tratar nesse segundo subtópico, meus irmãos. Os milagres não transformam o caráter. Então, meus irmãos, a manifestação de milagres e maravilhas não tem relação, muitas das vezes, diretamente com um novo caráter, com um caráter transformado pelo Senhor Jesus. Não é porque alguém consegue, por algum motivo, realizar algo diferenciado, até mesmo sobrenatural, que essa pessoa realmente representa o reino de Deus.
Jesus deixa muito bem claro isso, e é o avanço que Diego citou aqui da hipocrisia, que sai da lei e avança até a graça. Porque veja que aqui as pessoas já creem em Jesus. Em Jesus, em teu nome, eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Veja que o verbo aqui está no passado, no pretérito, né? Vos conheci, ou seja, toda a trajetória desse hipócrita para Jesus, ela nunca valeu realmente, meus irmãos. Temos que saber que a operação de milagres, meus irmãos, tem estrita relação com a misericórdia de Deus para com aquele que recebe o milagre, ok? Para aquele que recebe o milagre. Não quer dizer a aprovação da conduta daquela pessoa que Deus usa naquele momento para realizar determinada maravilha para o outro. Não quer dizer, ok? É a misericórdia de Deus ali em operação total e irrestrita. Aquele que é usado não tem mérito algum, não é uma questão de aprovação de conduta. Deus não está aprovando a conduta daquele que Ele mesmo usa para operar o milagre, não. Mas Deus está manifestando a sua misericórdia para aquele que recebe o milagre. Então, meus irmãos, muito mais interessante é nós buscarmos ter o nosso interior, o nosso caráter transformado, ok? Pelo sangue de Cristo, do que meramente ou tão somente procurarmos dons para a operação de maravilhas, quando eu posso ser tão somente um mero instrumento ali que Deus use para abençoar outras pessoas, mas que Deus não esteja me aprovando, e que eu venha escutar essa frase de Cristo naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, o resumo aqui desse subtópico é isso. É muito mais interessante nós procurarmos termos um caráter voltado realmente para o reino de Deus, do que ficarmos procurando manifestações. Obviamente que quando você busca ter um caráter transformado por Deus, pelo Espírito Santo, Deus realmente aprova tudo isso e pode usar como Ele quer, ok? Mas essa diferença entre uma coisa e outra é muito melhor nós procurarmos ter um caráter transformado pelo sangue de Cristo, do que sermos meros operadores de dons aqui na terra. É verdade, mas é isso. E eu diria que isso é muito mais importante. Uma vez eu vi um ancião muito sábio pregando, e ele falou isso, unindo o que é dito por Cristo aqui e ao que é falado por Paulo sobre o fruto, dizendo: olha, o que a Bíblia diz é que pode ser que muitas pessoas que manifestem dons espirituais, até a eloquência, o ensino e outras coisas, dons espirituais, né? São 9 dons espirituais, pelo menos, e naquele último dia sejam confundidos, porque, como Jesus falou, você ouviu tudo que foi dito no Sermão da Montanha, mas continua achando que você é quem manda na sua vida. Tudo bem. Eu fico triste porque tem cristãos que assumem essa posição, botam Jesus no banco do passageiro. Não é Jesus que realmente está conduzindo o carro, porque você se recusa a perdoar o seu irmão, você muitas vezes cria problemas desnecessários, tem uma natureza violenta. Queridos, todos nós temos a mesma origem no pecado. Foi Davi quem disse. Nós fomos originados, nós fomos criados em pecado, imersos no pecado. Jesus vem se sacrificar e ensinar esse novo caminho para nos resgatar do charco de lodo. Essa ilustração que Davi faz, que ele era profética, não é? Não é pelo sangue de ovelhas, bodes, carneiros e novilhos que o homem é tirado do charco de lodo, mas pelo sacrifício de Cristo. Então não é negociável um novo caráter. Muitas pessoas precisam aprender isso e não crescem na vida cristã porque acham que podem continuar sem mudança de caráter. Não aceitam
que a sua personalidade com os desvios naturais de um homem carnal sejam tratados pelo Espírito Santo. Simplesmente não aceitam. Então, diante do que Jesus ensinou, fazer a vontade do Pai, é importante nós lembrarmos disso. Paulo diz uma coisa que nós muitas vezes queremos esconder debaixo do tapete. Lá em Gálatas 5, e vocês me perdoem se eu esquecer o versículo, mas acho que é o 5:24, está escrito que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. Então não existe outra forma. Ele é claro ao dizer para Nicodemos que o novo nascimento é uma exigência. Nós falamos muito de exigência no Sermão do Monte, durante essa lição, durante toda essa revista, porque tem muito cristão acreditando que não há exigências legais para entrar no reino dos céus. Basta confessar o Senhor Jesus e crer no seu coração para ser salvo. Mas a pessoa omite o processo que está por trás do novo nascimento para se eximir das mudanças que são necessárias e principalmente a submissão ao Senhor e à sua vontade. Jesus deixa claro, para finalizar, que não tem outro jeito. É quem faz a vontade do Pai que naquele dia não vai receber a péssima notícia de que não é conhecido por Cristo. Misericórdia. Que tragédia. Que tragédia. Avançando aqui, meus irmãos, chegamos agora ao nosso segundo tópico, que diz assim: em que estamos alicerçados? Aonde está a minha vida cristã? Em que eu estou baseando a minha conduta e a minha vida cristã? Em que alicerce eu tenho construído a minha casa, meus irmãos? E aqui nós podemos, Diego, ampliar aqui esse sentido para todas as áreas da vida, não só a vida espiritual, o alicerce ali em Cristo Jesus que nós devemos ter, mas também em que alicerce eu estou construindo a minha vida profissional, em que alicerce eu estou construindo a minha vida pessoal, as minhas relações com as pessoas, quais são os meus alicerces. Esse alicerce vai me dar realmente possibilidade de crescer em todas as áreas da minha vida, ou é um alicerce que vai me dar insegurança e instabilidade e um dia vai ruir? Eu já adianto para você que, se você pegar esse princípio que Jesus traçou aqui, que nos diz em relação à vida espiritual, e tratar também nas outras áreas da sua vida, pode ter certeza que a construção de todas estas áreas da sua vida vai estar bem fundamentada, vão estarem bem fundamentadas, meus irmãos. Então, é um princípio que nós ampliamos para todas as áreas das nossas vidas. Esse realmente aonde estamos nos alicerçando. E aqui, meus irmãos, diz assim: o alicerce começa pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Na nossa vida cristã, o nosso alicerce, ela tem que ser realmente a palavra de Deus. Obviamente que nós podemos procurar outras fontes de consultas teológicas, livros e as demais literaturas cristãs, ok? Para ampliarmos nosso conhecimento. Porém, a nossa base de sustentação realmente ela é a palavra de Deus. Aqui o nosso autor, no trecho deixa aqui, diz assim: não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é o que? Poderosa. Ela é o Logos. Conforme a linguagem de João, Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. João 1:1. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é a própria palavra, é a palavra encarnada. Então, a minha vida cristã, Diego, ela tem que estar realmente, é uma questão é uma obrigação realmente. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, o meu alicerce na minha vida tem que ser realmente a palavra de Deus, tem que ser o próprio Jesus manifestado ali em sua palavra. Não pode ter outro alicerce. Exatamente, Isaías. E no segundo ponto desse segundo tópico, a gente vê a importância do bom alicerce. Eu não sou construtor, mas também não precisa ser para nós concordarmos que a parte mais importante ou a mais fundamental, e aí você tem esse trocadilho, né, com fundamento de uma casa, é justamente o seu alicerce.
Perceba que não importa o quão bela seja a construção, o quão elevado seja o pé direito da casa, as esquadrias, né? Não interessa. Se os fundamentos tiverem problema, tudo isso é colocado a perder. Observe que essa analogia é perfeita. E Jesus usa aqui dois termos gregos que foram traduzidos perfeitamente, Petra e Amnos, como areia ou terra, né? E, queridos, Jesus coloca esse paralelo e nós precisamos entender que não é por acaso, que é no final do Sermão da Montanha. Jesus termina o Sermão da Montanha, no primeiro tópico nós vimos isso, agora estamos revendo, falando sobre a importância de entender que o cristianismo não seria só uma filosofia para ser admirada. Isso é importante. O cristianismo não seria uma filosofia somente para ser admirada, mas um código de conduta para ser vivido. Isso é diferente. Então Jesus continua, no final do Sermão da Montanha, ele ainda faz essa analogia, a última, não é, da construção da casa sobre a rocha e sobre a areia. E, irmão Isaías, deixa claro, não é? Paulo repete lá em 1 Coríntios 10, 3 e 10, algo semelhante ao dizer: veja cada um como edifica sobre ele, e aí o fundamento, sobre Cristo. Cada um edifique sua casa sobre a rocha e veja como está fazendo isso. Paulo lembra que toda obra que for feita por nossas mãos vai passar pelo teste do fogo. Queridos, eu acho que ninguém vai poder dizer que foi pego de surpresa, que, Jesus, eu não sabia que era assim que funcionava. Queridos, é exatamente assim que funciona. Paulo também fala, e a gente precisa lembrar, atentem para o amor e a severidade de Deus. Eu percebo que muitas vezes os discursos adocicados que nós ouvimos hoje tentam omitir que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de severidade, incomparável amor, inesquadrinhável amor, mas também, queridos, é fogo consumidor. Então precisamos ter muito cuidado com a nossa vida cristã e com a obediência do que Jesus está ensinando. Amém, meus irmãos. Estamos chegando aqui no nosso terceiro subtópico desse tópico 2, que diz assim: a relevância de praticar. E aqui, meus irmãos, o nosso autor, ele traz o ensinamento de Cristo, quando Jesus mostra duas figuras aqui, do construtor prudente e do construtor insensato, né? Faz essa analogia sobre essas figuras de acordo com a vida humana, trazendo para a vida humana, meus irmãos. Então, o prudente aqui, meus irmãos, é aquela pessoa que constrói a sua vida realmente alicerçada na palavra de Deus e pratica essa palavra. Ele não só escuta, ele não só ouve, mas ele pratica a palavra de Deus. Essa é a figura do construtor prudente. E o construtor imprudente ou insensato é aquela pessoa que ouve a palavra, mas prefere confiar nos seus próprios conceitos humanos, prefere confiar na sua própria sabedoria e despreza a sabedoria divina. Ele também constrói, só que ele constrói sobre bases realmente infrutíferas, bases que não dão realmente a segurança que ele precisa ter para chegar diante de Deus e apresentar boas obras ao Senhor e ser realmente aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. As bases dele realmente são muito frágeis e decaem ao longo do tempo. O prudente, ele consegue se alicerçar, não nele mesmo, não na sua própria sabedoria, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus o impele para que ele realmente realize. Ele é devoto ao Senhor Jesus. Aqui o nosso comentarista faz a pergunta: que tipo de construtor é você? Você faça essa introspecção, faça essa análise de você mesmo e veja: eu estou dando ouvidos e praticando as palavras de Jesus,
ou eu estou ouvindo e preferindo os meus conceitos sobre tudo nesta vida? Essa é uma análise que todos nós devemos fazer, e essa é uma aplicação desse ensinamento que Jesus deu para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã. É verdade. E no segundo ponto do terceiro tópico, nós vamos ver a autoridade do ensino de Cristo. Jesus revela dizendo que toda autoridade me foi dada, né? Nós sabemos, tanto na terra como nos céus. É interessante nós observarmos que a oração dominical, ou que muitos chamam de oração do Pai Nosso, começa dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Será que a gente pensa nas implicações que isso tem? Ou será que a gente imagina que funciona o cumprimento dessa oração? É a vontade de Deus sendo feita tanto no céu como aqui na terra, é o reino de Deus sendo trazido para cá. E como é possível que alguns cristãos não entendam que aí a primeira coisa que deve estar submetida à vontade de Deus é a própria vida? É claro que se trata disso, queridos, nessa oração, dizendo aí da submissão que deve ter aquele que ora à vontade de Deus. É claro que a nossa natureza caída rejeita se submeter à vontade de Deus. Muitos cristãos passam anos servindo e vivendo nas igrejas sem entender a necessidade de verdadeiramente estar submetidos à vontade de Deus. Perceba que aqui nós temos uma incursão perfeita do comentarista, porque se fala de obediência, submissão, mas isso tem antes colocada a autoridade de Jesus. E toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a Ele também. Então, queridos, é importante nós entendermos essa relação de autoridade, obediência, submissão à vontade de Deus. Vou contar uma história rápida, não vou dizer quem foi o protagonista. Só um milagre. Mais ou menos. Uma vez em casa foi deixada uma caixa de chocolate num armário, né? E como esse protagonista já alcançava, a mãe chegou para ele e falou que ele não pegasse. Ela tem autoridade para fazer isso. Só isso aí é para depois do almoço. Eu vou precisar ir no mercado, você não pega essa caixa de chocolate. E, queridos, o protagonista dessa história desrespeitou a autoridade da sua mãe, pegou a caixa de chocolate. Deu juízo para ele, hein? Veio o juízo, veio a espada. Mas olha só a sabedoria dessa mamãe, que ela disse assim, olha, foi o que eu disse para você, você desrespeitou a autoridade da sua mãe. Agora eu vou perguntar para você, você vai apanhar, já sabe disso, né? Isso parece meio anacrônico, né, para os nossos dias, mas a Bíblia recomenda, viu, a vara, queridos? A primeira vara da infância e da adolescência começa em casa. Essa funciona. Essa funciona, mas a história termina assim, você vai me dizer se você deve apanhar. Se você disser a resposta certa, só apanha uma vez. Se disser errada, aí você apanha duas. E o protagonista da história, que não era bobo nem nada, disse, não, mamãe, eu mereço apanhar, porque eu desrespeitei a sua autoridade. Queridos, é uma forma engraçada de dizer, mas veja, aí nós expressamos nessa analogia a justiça de Deus. Ele já colocou os limites, nos ensinou o que é preciso, o que é exigido. Ele disse para Nicodemos que era uma exigência. Se nós avançarmos sobre elas, as responsabilidades disso vão cair sobre nós. E Deus não vai esconder a espada, Deus não vai esconder o machado, Deus não vai cometer injustiça quando a sua autoridade for violada, quando o seu poder e majestade forem vilipendiados pela desobediência. É assim que funciona, queridos. Porque a gente está quase vivendo, Moisés, em dias que alguns crentes
está quase assim, perto de dizer, não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não mandaria ninguém para o inferno, Ele é amor. Queridos, essa lição termina com a importante mensagem de nos lembrar, como cristãos, que se nós queremos experimentar o reino de Deus, temos que nos sujeitar a Ele. Aqueles que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. São eles mais que mandam em si mesmos. Nem eu, né? Nem nós, se é que nós somos de Cristo. E pegando, Diego, esse gancho, digamos assim, desse tópico que você tratou, eu gostaria de retomar aqui o primeiro tópico desse terceiro, que diz assim, o título fala Jesus, a nossa verdadeira identidade. Então, nós estamos tratando essa lição em relação a essa nova identidade, a nossa identidade, nesse novo ser, é o próprio Cristo, é Jesus. É aquilo que o Espírito Santo realmente coloca em nossas vidas, que é o próprio Jesus. Diz assim o nosso comentarista, meus irmãos, esse tópico é muito interessante. É interessante que você leia na classe, na íntegra, esse tópico aqui, porque diz assim, Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte, ou seja, eles isolam Jesus a trechos que eles acham convenientes a eles. É esse Jesus docinho demais, é esse Jesus realmente doce de coco, ok? Que tem o pecador realmente totalmente como desculpável, ok? Como a palavra de Deus diz que Deus não tem culpado o povo inocente. Meus irmãos, diz assim, avançando, os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas e não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, a boa virtude, a moral e etc. Ok? Então, eles colocam Jesus em pé de igualdade ali com o Siddhartha Gautama, do budismo, e outros, até mesmo muitos filósofos que existiram na história, ok? E não tem Jesus realmente como o Filho de Deus que trata o pecado como pecado, que trata a justiça como justiça e o amor como amor realmente, né, meus irmãos? Mas diz assim, nosso comentarista, os evangelhos, antagônicos a isso, apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento. Você volta um pouco mais e vê a história da mulher adúltera, em que Cristo salvou ela daquele assassinato ali, iminente mesmo, ok? Que a lei a condenava, mas ele trata ela primeiramente com amor, mas ele não deixa de manifestar a sua justiça para que ela fosse realmente, a partir daí, transformada. Vai, mas não peques mais. Então Jesus chama realmente os pecadores para o arrependimento, para o nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus, porque só realmente aquele que se arrepende pode entrar, pode ser justificado pelo sangue de Cristo e assim ter acesso pelas portas ao reino de Deus. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, não. Sim, apresenta um mestre humano, mas não tão somente. Veja só. Mas o Filho de Deus que nos trouxe o quê? Salvação, ok? O qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. O apóstolo Paulo já nos alerta a isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o parâmetro dele era Cristo. O nosso parâmetro também tem que ser Cristo, meus irmãos. Cristo foi levado à cruz por viver realmente o seu evangelho de salvação. E nós, em nossas vidas humanas, fazendo aqui essa analogia, meus irmãos, somos levados também, muitas das vezes, a cruzes em nossas vidas, por queremos manter realmente uma conduta cristã que agrade aquele que nos alistou para essa grande guerra. Não são mais os meus conceitos, não são mais aquilo que eu acho, o Diego deixou aqui muito bem claro isso, ele tratou aqui no nosso segundo tópico, deixou isso muito bem claro, não é mais realmente a minha própria natureza que tem que me conduzir, Diego, mas é um novo nascimento que é, como você falou, uma necessidade para todo aquele que quer entrar no reino de Deus. Exatamente, e a gente precisa lembrar disso, que na graça, apesar de não termos um conjunto de regras
é explícito, como na lei, né, nós temos agora exigências mais elevadas de moral e ética. E aí a gente chega no terceiro ponto do nosso terceiro tópico, né? Jesus como nossa identidade. Quando você quer se identificar, e é sobre isso que se fala ao se referir à identidade, né, para um policial ou para numa barreira, numa blitz, ele pede a sua identificação, carteira de motorista, e aí você mostra, lá tem um númerozinho que identifica você. Identidade cristã é o que lhe identifica para o mundo, né? Se o policial pede o seu documento para saber quem você é, Jesus exige que nós tenhamos um conjunto de comportamentos que nos identifiquem para o mundo, né? Se o Brasil tem um passaporte, os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Itália, cada um tem um passaporte que identifica você como cidadão daquele país. Você não vai entrar num outro país sem um passaporte, pelo menos não legalmente, né? Então Jesus exige também um passaporte para quem se pretende morador ou cidadão do céu. Para quem se pretende a isso, é preciso tirar esse passaporte, que vem com um novo nascimento e uma identificação. Jesus deixa claro isso quando ele fala que as boas obras são fruto de um regenerado, para que os homens olhem e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Veja como isso é inalienável, porque ele fala também que todo galho que não dá fruto, ou seja, não tem nada que o identifique como a videira, vai ser cortado. Tudo isso, queridos, é para nos mostrar com simplicidade uma verdade espiritual, é essa de que essa identidade é o passaporte de quem se pretende morar no céu. Não é fácil, nós temos uma natureza caída, problemática, caráter tendencioso ao mal, isso é a carne. É por isso que não tem outra forma a não ser crucificando-a. E Paulo nos dá esse segredo, né? Nós temos problemas de muitas formas, mas não existe nenhum desvio de caráter ou de personalidade que o Espírito Santo de Deus não saiba como corrigir. Uns doem mais, né? Outros doem menos, mas ele sabe passar a plana, deixa bem lisinhos, igual essa mesa. Mas para isso é preciso que eu e você aceitemos que ele faça essa obra. Às vezes dói, às vezes no meio do processo nós queremos interromper, mas é importante nós deixarmos, queridos, passar por isso. Lembre-se, é muito melhor estar no deserto, debaixo da sombra do Altíssimo durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, do que no Egito, porque é no deserto, diante ou debaixo dessas condições adversas, nós vamos chegar na terra prometida. Não adianta se encantar com as facilidades e o conforto do Egito. É melhor o desconforto desse processo. É isso que fica claro nos ensinos de Cristo Jesus. É preciso passar o Jordão, né? Eu acho que não é à toa que Jesus e Josué têm o mesmo nome hebraico. Verdade. Mesma raiz, né? É o melhor o desconforto do deserto com Jesus do que o conforto e as benesses do Egito. Não esqueça disso, queridos. Amém, meus irmãos. Irmãos, e com essa frase que Deus acabou de expressar, meus irmãos, né, que sintetiza, né, Deus? Pode sintetizar toda essa lição. Chegamos aqui à conclusão da nossa lição, meus irmãos, e já adiantamos, pedimos encarecidamente, é um pedido realmente encarecido que nós fazemos para você. Frequente a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, meus irmãos, foi uma porta que Deus abriu para que você tenha acesso ao conhecimento da palavra dele, da revelação que ele quis nos revelar, ok? É a palavra de Deus sendo ensinada ali, naquele momento, na escola bíblica dominical. Não perca essa oportunidade de aprender mais
de Jesus na EBD. Amém? A conclusão nos diz assim: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, regenerado, precisa ser gerado novamente, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus, meus irmãos. E eu escrevi assim também aqui nas minhas anotações: o Sermão do Monte é uma urgência para uma vida verdadeira cristã. A verdade, amor, justiça, sinceridade e equidade são alguns pré-requisitos que devemos observar e viver, tal como o mestre por excelência viveu e ensinou. Então, meus irmãos, os ensinos de Cristo no Sermão do Monte é uma urgência para toda a nossa vida. E assim concluímos, Diego, né? Mais uma lição, fechamos, meus irmãos, mais uma lição das escolas bíblicas dominicais, e esperamos que você tenha sido realmente abençoado por cada lição aqui ensinada, expressa, debatida, conversada por todos nós. Esse programa é feito para você, meus irmãos, para a edificação da sua vida e para que você, professor, tenha mais essa ferramenta para que você possa compor da melhor maneira possível a sua aula na EBD. Então, frequente a EBD, meu querido aluno, dedique-se, meu querido professor, ao ensino, porque a dedicação ao ensino é uma exigência de Deus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Eu reforço o pedido, não esqueça de subscrever o nosso canal, compartilhar, deixe seu comentário. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Até uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor. Amém. Mas o meu medo estraga.